Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Como que você está depois dessa eliminação, né? Obviamente que ninguém está feliz, mas já conseguiu assimilar tudo que aconteceu na partida contra o Atlético? Quais são os principais problemas? Se tivemos algumas melhorias em relação à saída do Diniz e agora a chegada do Carille. Enfim, vamos comentar sobre isso neste vídeo, né? Tem alguns trechos da coletiva do Carille que eu acho que foram pontos importantes que ele acabou tocando, né, ao ser questionado, e a gente vai comentar sobre isso. Vou colocar também o vídeo do Tardelli contando o que aconteceu com ele após a eliminação do Santos contra o Atlético Paranaense, e já falo, o que fizeram com o Tardelli não se faz. Primeiro, porque é um jogador que, sei lá, jogou 20 minutos, não tem culpa alguma do que está acontecendo com o Santos. Aliás, independente do jogador, isso não se faz. Quer protestar? Faça isso, sei lá, na saída dos jogadores, obviamente sem violência, sem ameaças. Agora, seguir um carro, ir até a casa do jogador, né, e ameaçar, enfim, isso, obviamente, eu sou 100% contra, tá? A torcida fez uma recepção muito bonita para o time, protestou, né, obviamente ficou chateada com a eliminação, mas tudo tem limite. A gente precisa lembrar que tudo tem limite. O futebol não é um mundo à parte onde você pode fazer o que você quer. Existem limites. Mas, antes da gente começar a comentar, né, o que aconteceu no jogo contra o Atlético, dá um recadinho aqui para vocês da OneFootball, inclusive algumas estatísticas que eu vou falar agora aqui no vídeo, retirei lá do aplicativo da OneFootball. Agora é o momento para a gente ficar bem informado, né, de como o Santos pode jogar contra o Ceará, os próximos jogos. Então, todas as informações do Santos você encontra lá no aplicativo da OneFootball. É muito simples, só você selecionar que você torce para o Santos e você sempre será notificado com notícias, tem escalação, tempo real, as estatísticas, né, como eu sempre utilizo aqui. E se você gosta da Bundesliga, tem transmissão ao vivo e gratuito lá no aplicativo. O link está aqui na descrição. Mas para facilitar também a vida de vocês, vou deixar aqui o QR Code para que no finalzinho do vídeo, caso você queira, aproxime o celular e baixe o aplicativo, beleza? Bom, vou colocar logo de cara a entrevista coletiva do Carille, e depois a gente vem com algumas estatísticas, né, do aplicativo da OneFootball e também comenta em cima o que ele falou. Confere aí. A minha avaliação, a gente tentou, apesar de muitos problemas, muitos desfalques, e os meninos se comportaram bem, caso do Balieiro, que precisou jogar de zagueiro e foi seguro e foi firme. Né? Tem jogadores que estão para estrear ainda, que vão chegar para fortalecer, jogadores experientes, isso vai ser importante nesse momento. Sei que é um grupo jovem, mas amanhã é outro dia, a gente tem que estar com a cabeça erguida, ir lá para o CT e trabalhar, porque com sabedoria e com trabalho a gente vai conseguir sair dessa situação, né? Então, estou aqui há 5, 6 dias, já sei de tudo isso e quero ser assim esse termômetro, assim, principalmente para esses jovens aí, limpar a cabeça, trabalhar bastante, que logo, logo a gente vai, o quanto antes a gente vai sair dessa situação. Tem muitas coisas positivas sim, né? Apesar de 3 treinos, né, 2 para o jogo contra o Bahia e 1 para esse jogo, tem muitas coisas positivas. Uma organização melhor, quero melhorar a compactação, ainda acho que o time está muito longe e isso requer tempo de trabalho. Com a chegada de jogadores que o clube contratou, vai ajudar, vai qualificar. Né, a questão do Velasquez, um jogador experiente que vai me dar essa orientação ali atrás que é necessário. Mas eu tenho um grupo bom, eu considero o grupo do Santos um grupo bom, com trabalho, com organização, vamos nos tornar muito forte. Então, a pressão na bola ela tem que ser melhor, isso requer tempo, já tem um entendimento, mas tem que ser melhor e com trabalho vai ser. As trocas de corredores que eu gosto demais, as triangulações, as aproximações, né, as transições, já houve sim uma evolução daquilo que eu penso, mas tem espaço para muito mais. É muito difícil falar de prazo, né? Tem jogadores para estrear e é durante o jogo que você vai ver o entendimento com os outros jogadores. O entrosamento, a leitura, isso requer tempo. É difícil falar de tempo, mas tem que ser o quanto antes. A gente tem que melhorar cada dia, ser melhor do que foi contra o Bahia e contra o Atlético Paranaense já no próximo jogo. Na semana que vem ser melhor ainda, é assim que eu trabalho, né? Cada dia ser melhor para que nos tornamos forte, tanto ofensivo como defensivo, que o futebol requer tudo isso, né? Mas assim, o quanto antes tem que ser e vai ser com trabalho e muito trabalho. Olha, eu concordo com algumas questões do Carille. Acho que foi uma coletiva bastante lúcida, né? Ele reconhece algumas coisas que o Santos precisa melhorar,
mas também fala, né, de um time mais organizado. Concordo, é um time mais organizado. E é muito difícil a gente falar isso. Ontem mesmo, depois da derrota para o Santos, eu tuitei, né, que eu estava vendo uma evolução do time do Santos, principalmente uma evolução defensiva. E muitos torcedores, obviamente, né, discordaram de mim, não tem problema algum. Mas eu gostaria agora, que já passou a adrenalina, né, dessa eliminação, que a gente fizesse esse exercício, né, de imaginar como era o time do Diniz e como está sendo o time do Carille. Como eu falei aqui, em relação às estatísticas, o Santos teve 57% da posse de bola, 19 finalizações e 7 foram em direção ao gol e 16 cruzamentos. O que a gente pode tirar dessas estatísticas aqui? O Santos está conseguindo finalizar mais, porém, quando a bola vai em direção ao gol, que no caso do jogo contra o Atlético Paranaense foram 7 vezes, o Santos parece que falta força no chute. Né? São chutes que de fato não levam perigo. Foram em direção ao gol? Sim, mas não levam perigo. Né? Não exige muito do goleiro adversário. Então é uma coisa que o Santos precisa melhorar bastante. Em relação aos cruzamentos, 16, basicamente a metade, né, do jogo contra o Bahia. Então, né, estamos aí evoluindo aos poucos. Os cruzamentos do Santos, eu não preciso ficar repetindo aqui, mas é sempre bom lembrar. Toda vez que o Santos tenta cruzar uma bola, dificilmente virem alguma coisa. Felipe Jonathan ontem, mais uma vez, matando vários ataques do Santos, com cruzamentos que não davam em nada, né, errando nas escolhas. O Pará, que é um jogador que eu sempre critico aqui, acho que até que foi razoavelmente bem, não comprometeu pelo menos, né? Mas o Santos precisa entender que as melhores chances acontecem com a bola no pé. O próprio Carille falou que ele já está observando, né, um time fazendo mais triangulações, fazendo mais transições. Precisa melhorar esses quesitos também? Sim, mas é um time que está trabalhando a bola de uma forma mais inteligente. A volta do Marinho, por exemplo, faz muito bem ao time. É um jogador que chama a marcação, é um jogador que vai para cima, não tem medo, tenta finalizações. Às vezes é um pouco fominha, sim, mas é um cara que hoje no elenco do Santos a gente não pode falar que não está sendo importante. De uma certa forma, o Marinho é importante. Tem todos os problemas das besteiras que ele falou na última semana, sim, mas hoje a gente não pode negar. Marinho ontem foi um dos jogadores, pelo menos no ataque, que mais tentaram produzir alguma coisa. Raniel não foi bem, ainda não está preparado para ser esse reserva imediato do Batistão. Pode ser o Marcos Leonardo? Não sei. Né? O Bruno Marques, acho que dificilmente será. Mas não está preparado ainda para ser esse cara para substituir o Batistão. Lucas Braga não vive um bom momento. Ontem, muito sumido do jogo. Né? É bem verdade que o Santos, no primeiro tempo, teve mais chances pela direita. O Santos estava concentrado muito ali nas ações do Marinho. No segundo tempo deu uma certa equilibrada, não sei se porque o Marinho cansou ou se foi um pedido do Carille, mas Lucas Braga um pouco abaixo. Marcos Guilherme também, né? Parece que ele ainda não conseguiu se encaixar nesse time do Santos. Teve um começo, assim como quando ele faz a estreia dele no Santos, teve um começo interessante, com assistências, com gols, mas também muito abaixo. E o Ângelo, quando entra, dá uma diferença no time. Foi bem, estava indo para cima, estava jogando de uma maneira incisiva, tentando fazer alguma coisa naquela zaga do Atlético Paranaense que acabaram jogando com 3 zagueiros. Então, acho que o Ângelo merece mais chances. Volto a dizer, não estou falando para o Ângelo ser titular, mas ter mais chances nesse time com o Carille. Com o Diniz, foi nula a participação do Ângelo no Santos. Né? O Diniz colocava o Ângelo faltando, sei lá, 2 segundos para o jogo terminar e às vezes ele quase nem encostava na bola. Mas ontem o Ângelo mostrou que pode sim ser interessante para esse time do Santos, principalmente para segundo tempo. Né? Ser aquele cara para dar aquele fôlego final no time no segundo tempo. Algumas coisas também que eu acho que a gente tem que começar a pensar também, e depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, sobre essa questão do Sanches. Né? Eu acho que o Sanches é um jogador importantíssimo para o Santos, mas não aguenta jogar 90 minutos. 45 minutos eu acho que é o máximo para ele. Ou a gente dá um descanso para ver se ele se recupera, né? Porque com o Fernando Diniz ele era bastante exigido, ou a gente começa a pensar em alternativas sem o Sanches.
colocar o Sanches no segundo tempo, colocar o Sanches no primeiro tempo, mas saindo no intervalo, saindo, né, nos minutos iniciais da segunda etapa. Enfim, o Sanches não aguenta jogar todo o tempo, primeiro e segundo tempo. Não consegue marcar, fazer essa recomposição de lateral, né, dar esse suporte para o Pará. Não dá, precisa ser outro jogador também. E, obviamente, um Santos que precisa criar mais jogadas pela linha de fundo. A melhor chance do Santos contra o Bahia foi jogada pela linha de fundo. As melhores chances do Santos contra o Atlético Paranaense, jogada pela linha de fundo. Trabalhando bem a bola, fazendo triangulações, né, jogando de uma maneira mais aproximada. Então, o Santos precisa investir mais nisso. E, por favor, finalizar. Não tem que ter medo de finalizar. Tá ali na frente do gol, chuta, testa o goleiro. Se o goleiro não conseguir agarrar a bola, ele vai dar o bote e alguém vai dar o rebote e alguém pode fazer o gol. Então não tem que ter medo de finalizar, né? Acho que o principal hoje defeito do time do Santos, além, obviamente, de criação de jogadas, enfim, é a questão da finalização. Parece que os jogadores do Santos têm medo ou estão sem confiança, não sei, mas precisa melhorar nesse quesito, né? O Santos precisa chutar mais ao gol, incomodar mais o time adversário. Em relação ao gol do Atlético, eu acho que foi um descuido defensivo do Santos, né? Que em duas jogadas, né? A jogada que o João Paulo faz uma defesaça a queima-roupa, que o Santos toma uma bola nas costas, né? E ninguém vê o jogador do Atlético chegando livre para finalizar. E daí, na hora que o zagueiro do Atlético Paranaense, que inclusive estava fazendo hora extra em campo, né? Porque bateu como quis no Marinho e o Voaden fingiu que não viu, né? Mas enfim, quando ele chuta, ninguém fazendo uma marcação-pressão. Então, acho que essa questão da marcação-pressão é uma coisa que o Santos precisa melhorar. Tanto com os atacantes, a partir dos atacantes, né, para você não deixar os defensores tocarem da maneira como eles querem, como também ali o setor defensivo do Santos, pressionar mais. Eu sinto que o time do Santos, às vezes, deixa o adversário chegar com uma facilidade muito grande dentro da área. Então, isso também, de uma certa forma, precisa ser corrigido. Então, alguns pontos que a gente precisa melhorar, tá? Para esse jogo contra o Ceará, urgentemente. Vale relembrar que o Santos, para esse jogo contra o Ceará, provavelmente terá aí 9 reforços, digamos, né? O Velasquez deve jogar, Batistão, Moraes fica à disposição, Camacho, Boza, pode ser que o Luiz Felipe fique à disposição também, o Robson Reis. Então, é um Santos mais encorpado contra o Ceará. Foi um time muito desfalcado contra o Atlético Paranaense. Isso, de uma certa forma, também tem um certo peso, né? Tem um certo peso. Por exemplo, um outro erro que eu, só para pontuar aqui, é a questão do Giamota. Giamota estava com virose, estava com quadro de virose. Como que você coloca um jogador com quadro de virose para jogar? Ah, Nájila, mas o Giamota disse que estava bem. Gente, ele não estava 100% fisicamente, por favor. Né? Não tinha necessidade de colocar o Giamota. O Balieiro foi bem na zaga, tá? Foi bem na zaga, fez um jogo até que seguro. Acho que não comprometeu. Mas tinha necessidade de colocar o Giamota? Colocasse o Balieiro como primeiro volante e o Derek como zagueiro. Ponto. Né? Acho que seria mais interessante. E outra coisa também que a gente precisa pensar é a questão, né, disso do Balieiro. Fez uma boa partida. Será que terá mais chances ou não? Será que essa situação contratual vai continuar impedindo o jogador de atuar ou não? Enfim, algumas questões que a gente precisa pensar. Agora eu vou deixar aqui com vocês, né, esse vídeo do Diego Tardelli falando o que aconteceu com ele depois da eliminação. E já vou encerrar aqui o vídeo, né? Mas antes disso, já quero agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que está curtindo, né? Deixando o like, é sempre importante, né? Vamos colocar uma meta aqui de 500 likes. Então me ajuda a bater essa meta aqui de 500 likes nesse vídeo. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos. E quem é membro do canal concorre a uma camisa temática do Santos todo mês. Tem um grupo comigo no WhatsApp para a gente trocar ideias sobre Santos. E no Boletim Santástico, quem é membro e quiser entrar ao vivo para trocar uma ideia, também tem essa possibilidade. Então, só clicar aqui embaixo para você se tornar membro. E, obviamente, né, o nosso parceiro OneFootball. Aqui, o QR Code,
ou caso você queira baixar a partir do link na descrição. Então, grande abraço para vocês, fiquem agora com esse vídeo do Tardelli e até a próxima. Como vocês viram, a gente acabou de jogar tem algumas horas atrás, né? Fomos eliminados, infelizmente, todo mundo triste, todo mundo chateado. Mas o que eu quero contar é uma cena de terror que eu acabei de passar, que eu nunca passei na minha vida e jamais imaginaria que um dia eu fosse passar por isso, né? Tava chegando aqui próximo ao meu hotel, acredito que uns 3, 4 carros já estavam me seguindo, até eu parar no sinal, e nisso fechou, 2 ou 3 carros me fecharam, não tinha para onde correr, e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falava que eu ia morrer, aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem, né? Isso me deixou extremamente triste, chateado.